Olá, eu sou Walter Procópio e esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje vamos começar mais um novo livro da Bíblia, Livro de Juízes. Um livro que eu acredito que vai falar muito ao seu coração. Nós temos lições preciosas aqui no livro de Juízes. Hoje vamos estar no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Juízes. Esse livro é muito interessante porque aqui no capítulo 1 começa assim: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em sua mão. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venha conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos juntos para o território. E os homens de Simeão foram com eles. Começa o livro de Juízes trazendo esse entendimento. Josué morreu. Muito parecido com o livro de Josué. Fala da morte de Moisés e Josué agora assume a liderança da nação. Com a morte de Josué não tem mais um discípulo, alguém que foi preparado para Josué. Não tem alguém para conduzir toda a nação. Mas aqui no verso 1 tem algo interessante. Que os israelitas, eles perguntam ao Senhor. Não ficou uma liderança para conduzi-los, mas ficou o exemplo, o modelo de como fazer. Eles vão perguntar a Deus e Deus vai dizer: olha, Judá será o primeiro a atacar. Judá começa a conquistar o seu território. Então nós temos do verso 1 ao verso 7, a tribo de Judá, ajudada pela tribo de Simeão, na luta contra os cananeus e os perizeus. Ou seja, conquistar o território que foi dado a eles. Nós entramos no livro dos Juízes com esse entendimento. O território ainda não tinha sido conquistado por toda a nação. Lá em Josué capítulo 13, você vai lembrar, Josué capítulo 13, deixa eu ler aqui para você. Josué capítulo 13, Deus chega para Josué e diz assim: sendo Josué já velho de idade, bastante avançado, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. E aqui em Josué 13, Deus vai listando as terras que ainda deveriam ser conquistadas. E agora Judá se coloca para conquistar a sua terra com a ajuda de Simeão. E aí do verso 8 ao verso 15 do capítulo 1, nós temos a conquista de Jerusalém, de Hebron e Debi. Olha o verso 8, diz assim: os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes a fio de espada e a incendiaram. Então você percebe que mesmo depois da morte de Josué, o povo continua conquistado. Mas eles seguem o princípio que aprenderam com Josué e com Moisés. Eles perguntam ao Senhor, eles estão caminhando debaixo da palavra do Senhor. O início do livro de Juízes é muito interessante. E aí o que nós temos? O verso 16 ao verso 31. Olha aqui. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver no meio do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arábia. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos e Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por esta razão ela foi chamada de Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon, Ecrom e com seus territórios. Olha o que a Bíblia vai dizendo. Eles vão agora, continuam nessa conquista. Mas quando a gente chega lá no verso 35 do capítulo 1, diz assim: e os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no monte Heres, em Ajalon, em Salbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalho forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Se você ler todo o capítulo 1, você vai perceber, e algo que eu notei aqui, é que você vai perceber que Israel não expulsou completamente os habitantes daquela terra. Lembrando que Deus havia falado por meio de Moisés e de Josué, se eles não expulsassem o povo, esse povo seria um problema para eles. O que eu aprendo no capítulo 1? Eu aprendo no capítulo 1
a importância de depender de Deus. O capítulo 1 começa com o povo de Israel consultando ao Senhor. O segredo para a minha vida e para a sua vida é dependência, é obediência à vontade de Deus. Esse é o princípio para termos vitória. Quando obedecemos, temos vitória. Quando desobedecemos, a derrota é o que nos aguarda. E aqui eu poderia apontar para você que a consequência da desobediência parcial à falta de fé. Era para eles conquistarem tudo, mas eles não conquistaram. E o que vamos ver no livro de Juízes é fruto dessa falta de fé, de não ir na totalidade daquilo que Deus pediu. Então, eles foram incapazes de expulsar completamente todas as tribos, principalmente os cananeus. E isso, irmãos, vai pesar contra eles lá na frente. E aí nós entramos no capítulo 2, que fala sobre o anjo do Senhor em Boquim. Do verso 1 ao verso 5 é a aparição do anjo do Senhor em Boquim, repreendendo Israel por sua desobediência. Vamos ler? O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi, com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora eu digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os seus deuses, os deuses deles, serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e o lugar chamou Boquim. Ali ofereceram sacrifício ao Senhor. Boquim significa planteadores. Essa expressão anjo do Senhor, ela aparece ao longo do Velho Testamento. Essa expressão anjo do Senhor não se refere a um ser angelical, mas se refere a uma aparição do próprio Deus. Então, quando você encontrar na sua Bíblia, anjo do Senhor é uma referência ao próprio Deus e não a um ser angelical. Nós vamos ver outros momentos dessa aparição e eu volto a trazer isso à sua memória e te explicar e construir ainda mais esse pensamento aí com você. Mas anjo do Senhor é uma referência ao próprio Deus. Ok? Então nós vamos ver que Deus está repreendendo o povo, porque era para eles conquistarem, era para eles expulsarem todo o povo e eles não foram. Então a gente vê uma obediência que ela é parcial. Meu irmão, ou você obedece em tudo, ou você não obedece. E aí nós vamos ter aqui, do verso 6 ao verso 10, é o resumo da morte de Josué e da geração que conhecia o Senhor. Olha aqui, ó. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. E aí, quando você vai no verso de número 10, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados. Então, toda a geração de Josué, toda a geração que viu ali grandes feitos do Senhor, essa geração morreu, essa geração partiu. Diz assim, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, nasce uma nova geração, e essa geração não conhece a Deus e não conhece os feitos de Deus. Por que essa geração não conhece? Porque a geração que morreu não contou para a próxima geração. Aqui está uma responsabilidade, e isso vai se repetir ao longo do livro de Juízes. Uma geração se levanta que não conhece ao Senhor. Olha a responsabilidade, minha e sua, que somos pais, de ensinar para a próxima geração, de eu ensinar para os meus filhos, de mostrar para eles os feitos do Senhor, de ensinar a eles sobre o Senhor, para que quando a minha geração passar, a nova geração seja melhor do que a nossa. Uma geração que conhece o Senhor, que tem experiência com o Senhor, que caminha com o Senhor. E aí nós vamos ver que do verso 11, do verso 19, essa geração que não conhece o Senhor, ela vai entrar no caminho de completa infidelidade. E começa um ciclo de pecado que vai gerar tanta tristeza, tanta dor para a nação de Israel. Do verso 20 ao verso 23, a ira de Deus, e aí surgem os opressores. Verso 20 e 23 é um padrão no livro de Juízes, diz assim,
Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor, e se andará nele como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato, e não as entregou nas mãos de Josué. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que o coração de Deus é um coração quebrantado pela desobediência do seu povo. Que vimos aqui no final do capítulo 2, Deus dizendo com esse povo: olha, o que vai acontecer com vocês não é o que eu queria, não é o que eu planejei, mas vocês trilharam um caminho de morte, de desobediência. Moisés falou tanto em Deuteronômio, lembra de Deuteronômio? Se seguiu o caminho da bênção, mas eles não seguiram. E o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver a consequência do pecado e idolatria desse povo. Aí a gente entra no capítulo 3. O capítulo 3 mostra o resultado dessa geração que não conhece ao Senhor e caminhar para um caminho de idolatria e pecado. E aí nós vamos ver o capítulo 3, verso 1 e 4. As nações restantes que restam ali, elas ficam para testar Israel. Do verso 5 ao verso 8, nós vamos ver a infidelidade de Israel, que leva essa nação à servidão. E aí no verso 9 ao verso 11, nós temos Otniel, em algumas traduções diz Otoniel, que é o primeiro juiz a libertar Israel. Então, no auge dessa dor, eles vão clamar ao Senhor. E Deus levanta um juiz, e nós vamos ver que isso vai ser agora um padrão, um ciclo. Amanhã, nos próximos 3 capítulos, eu vou te mostrar isso, você vai entender o livro de Juízes. Otoniel se levanta, e junto com ele, Eude, para libertar Israel dos Moabitas. E aí nós vamos ver o verso 31, vamos ver o verso 31, diz assim: depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou Israel. Então nós vemos aqui, já o início, 3 juízes, os demais nós vamos ter uma história mais completa deles, Otoniel, Eude e Sangar, né? Que se levanta para libertar Israel. Israel só precisa de libertação porque andou por um caminho de pecado. Quem hoje precisa de libertação é quem está em pecado. O pecado gera morte, o pecado gera escravidão, o pecado te faz se tornar um escravo de Satanás. Meu irmão, se não tem pecado, eu não preciso de libertação. Uma pessoa me perguntou assim: as pessoas estão na igreja, só acha que elas precisam de libertação? Eu disse para ela: essas pessoas pecam? Ela disse: eu acredito que sim. Eu disse: se a pessoa vive na vida de pecado, ela vai precisar de libertação. Por que Israel precisa de juízes para libertá-los? Porque desobedeceram ao Senhor, pecaram ao Senhor e agora necessitam de libertação. Mas quando eu e você andamos na luz, se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Nós já temos o maior de todos os juízes, libertadores, que é Jesus Cristo. Mas se eu escolho o caminho do pecado, eu vou cair sim numa escravidão e vou precisar de libertação. Eu quero te encerrar aqui e deixar o seu coração. Esses livros de Juízes, o livro de Juízes, esses 3 capítulos, ele está nos mostrando isso. Que Deus sim vai levantar um libertador. Quando o povo clamou ao Senhor, quando o povo voltou ao Senhor. Quando o povo voltou ao Senhor. Se houver arrependimento, conversão, se voltarmos para Deus, nosso pecado pode ser o pecado mais hediondo. Se o arrependimento é genuíno, se voltamos para Deus, se convertemos, Deus muda, perdoa o nosso pecado. E aqui vemos o povo voltando para Deus e Deus ouvindo as suas orações e levantando libertadores. Então quero te abençoar. Começamos mais um livro que ao mesmo tempo ele mostra essa bondade de Deus com arrependimento. Mas é um livro, ao meu ver, que traz uma tristeza tão grande, porque agora no capítulo 4, 5 e 6, que vamos ver amanhã, você vai ver esse ciclo se repetindo de novo. O povo se afastando de Deus, voltando para Deus, Deus levantando o libertador. Mas amanhã, se Deus permitir, eu vou estar com você aqui no capítulo 4, 5 e 6. Deus te abençoe, eu te encontro aqui amanhã.